Boa noite a todos os que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e hoje, excepcionalmente e especialmente, teremos um convidado, o meu companheiro João Firmino, que participará conosco dessa live de hoje. Ele fará parte da Fonte Viva. Meus amigos, é uma alegria, é uma honra estar mais uma vez aqui, falando da doutrina espírita, traçando princípios básicos desta doutrina que nos esclarece tanto, que nos dá tantas oportunidades de refazermos o nosso caminhar na jornada terrena. Hoje é um dia muito especial, Sexta-feira Santa, e, não por acaso, faremos uma homenagem ao nosso Mestre Jesus. Então, o texto do Fonte Viva, do Evangelho e também do Livro dos Espíritos falará do nosso divino Mestre Jesus. Antes de iniciarmos, vamos unir os nossos pensamentos e os nossos corações, a fim de que possamos elevar a nossa prece ao Pai Celestial, fazendo a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje é um dia que sempre nos dedicamos a um estudo breve, ligeiro, de 3 obras ligadas à doutrina espírita, quer sejam a obra, o livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Após teremos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, obra que faz parte do Pentateuco Espírita, e por fim, uma questão ligada ao Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina que originou as demais que formam o Pentateuco Espírita. Vamos então à leitura do livro Fonte Viva. Hoje escolhemos a lição de número 164, cujo título é Diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando horários, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força,
irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Esta é a mensagem do Fonte Viva e nós chamamos agora o João para nos conduzir a respeito deste tema de hoje, diante de Deus, e a postura que Jesus nos oferece diante do Pai Eterno. Com vocês, João. Muito boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Em Cristo Jesus, regozijemo-nos, sentimos-nos felizes por mais uma vez estarmos aqui em conexão com o Mestre amado e através do Mestre Jesus nos conectarmos com o Pai, Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade e amor para com todos nós, seus filhos queridos. O Mestre sempre nos colocou uma fala de que Deus é o Pai. Ele e nós somos irmãos. O Mestre está, eu diria que há anos-luz à nossa frente na evolução espiritual. Mas veio até nós, se colocou no mesmo nível de nossa vibração, de nossos sentimentos, para nos mostrar que Deus é o nosso Pai, é amor, é bondade, é luz, e que devemos termos para com o Pai um sentimento de confiança, de respeito, de amor, mas não precisamos nunca temermos a Deus. Se tivermos que temermos alguma coisa, no sentido espiritual, aí precisamos temermos a nós mesmos. Porque ainda somos imperfeitos, somos falhos, somos ainda capazes de cometermos erros que irá nos custar sofrimento e muitos dissabores para corrigi-los, para acertar aquilo ou consertar aquilo que fizemos de errado em algumas oportunidades. Mas Deus, nosso Pai, está sempre pronto, está sempre atento para com todos nós. Nos dá um livre-arbítrio, temos isso conscientemente porque Deus está presente em nós, na nossa consciência. Tanto que, se eu cometo alguma falha, algum erro, e quero esconder das pessoas que estão à minha volta, por motivos diversos, posso até conseguir, posso deixar que alguns erros, algumas falhas, fique obscuro, encoberto comigo mesmo para sempre. Mas para a minha consciência, jamais eu conseguirei enganar, mentir, porque Deus é todo-poderoso, é todo bondade, é todo luz, tudo vê, tudo sabe e está atento para com todas as nossas atividades, todas as nossas ações,
e tem para conosco todo amor possível. Então, para falarmos a respeito de Deus é algo muito difícil, é algo muito distante da nossa consciência, de nós, de uma maneira geral, e ao mesmo tempo está muito fácil, está muito ao nosso alcance, porque ele está em nós, está na nossa consciência, na nossa mente, nas nossas ações. Jesus nos ensinou assim, de que quando precisarmos conectarmos com o Pai, basta recolhermos na nossa intimidade, no nosso eu, e recitarmos, aquele poema, a oração, eu diria, maior, que é o Pai Nosso. Quando nós falamos, Pai nosso que estais nos céus, estamos nos colocando na condição de filhos, como realmente somos, e estamos louvando respeitosamente o Pai, que, abordando com respeito, com sinceridade, o tendo como uma autoridade maior, eu diria, na nossa vida, nós referimos ao Pai amado, dizendo como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Aonde está esse céu? Muito distante de nós? Ou está dentro de nós, na nossa consciência, como nos ensinou Jesus? Fica aí a interrogação. E a resposta está de acordo conosco mesmo, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de ser. Porque eu sei que eu sou um espírito, sou eterno, tenho a imortalidade como, eu diria assim, herança maior do Pai. Que a partir do momento em que fomos criados, em épocas, em tempos bem distantes, simples e ignorantes, mas herdeiros da eternidade do Pai, herdeiros da bondade infinita do Pai, herdeiros da luz maior que emana do Senhor. E entre o Pai e nós, o modelo para termos assim uma referência, um parâmetro para agirmos, para seguirmos, para buscarmos esse exemplo maior, é Jesus. E falando em Jesus, nós temos hoje, que se comemora a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, ou para alguns, Sexta-feira da Paixão. O que isso quer dizer, É aquele dia pela cristandade que ficou marcado na consciência, diríamos que de todo cristão, o último dia de vida física em nosso mundo do Mestre querido Jesus, quando ele aqui esteve, encarnou entre nós e nos deixou um legado de ensinamentos, de exemplos, com muita precisão. É um norte que temos para nos orientarmos, e foi numa sexta-feira que o Mestre foi crucificado e deixando-nos um legado maior para nos orientarmos e termos como uma bússola no sentido de buscarmos ao Pai amoroso, buscarmos ao Divino Criador e estarmos constantemente diante do Pai com a fidelidade, com a dedicação, com o respeito,
com o amor, como Jesus nos ensinou. Que mesmo nos momentos mais difíceis da curta trajetória física do Mestre entre nós, nos momentos extremos, ele nos deixou exemplos cristalizados quando ele sempre, Pai, que seja feita a vossa vontade, né? Naqueles instantes finais, onde o Espírito, o qual nós conhecemos como Jesus de Nazaré, sentindo que o seu corpo físico não mais oferecia habitabilidade para que o Espírito Cristo pudesse continuar aqui entre nós, ele, diríamos que agradeceu, reconheceu que a sua missão fisicamente aqui na Terra estava chegando ao fim, devido às circunstâncias que não cabem no momento entrarmos em detalhes, porque foi muito dolorido, foi marcante, mas nós sabemos que foi real e em momento algum o Mestre nos deixou, nos deu um exemplo assim de falta de fé, falta de confiança, falta de reconhecimento no Pai, porque ele sentiu que a sua missão estava se cumprindo da melhor maneira possível e reconheceu, eu diria, perante a todos nós, seus irmãos, e diante do Pai amado, que o texto da leitura da mensagem do Fonte Viva é diante de Deus. E diante de Deus o Mestre reconheceu que chegou ao fim a sua trajetória e curvou-se heroicamente e ficou marcado para a eternidade, na consciência, diríamos, de todo cristão, de todo aquele que se diz irmão do Mestre Jesus, que se considera no Cristo o nosso elo de ligação, nosso referencial para buscarmos Deus nos momentos de necessidade, nos momentos de agradecimento, principalmente nos momentos de felicidade, porque nos momentos de felicidade é que às vezes a gente pode entrar no êxtase da alegria, do contentamento físico, em algumas oportunidades nos fugirmos do Pai. Então, é nesses momentos de alegria, de felicidade, de euforia, é que precisamos estarmos atentos e estarmos sempre referenciando o Pai ante a sua bondade, a sua grandeza e o seu amor infinito para com todos nós, seus filhos amados. Muito obrigado, paz e luz a todos nós. E que tenham todos os irmãos que estão interligados conosco uma excelente Páscoa, um feliz domingo de Páscoa para todos. Meus irmãos, sigamos então com a programação desta nossa live, que abrange 3 obras. Nós falamos do Fonte Viva, através da participação especial hoje do João Firmino, e agora nós vamos ler um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6. Mais uma vez, não por acaso, hoje homenageamos de todo o coração, com todo afeto e carinho, nosso Mestre Jesus. Então falaremos do capítulo 6, O Cristo Consolador. No item 8 deste capítulo, temos uma mensagem do Espírito da Verdade. É o advento do Espírito da Verdade, é o tema. Deus, sim, e essa mensagem foi passada em Havre, 1861, portanto, há 160 anos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos,
que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomais por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Nesta mensagem, nos trazida pelo Espírito da Verdade, colocada como instrução dos espíritos superiores na obra O Evangelho, nós temos a questão de que Deus consola os humildes. Disto, conclui-se que os orgulhosos, os arrogantes, os prepotentes não recebem o bálsamo do consolo, pois que não se colocam na condição de serem auxiliados, e esta condição é a humildade. Mais adiante, o Espírito da Verdade nos coloca duas palavras para que possamos internalizá-las realmente. São elas o devotamento, uma, e a abnegação, a outra. O que é o devotamento? O que é a abnegação? Aparentemente, são sinônimos. O devotamento é uma dedicação muito grande, com sacrifícios. Porém, a abnegação é este devotamento levado ao extremo, enquanto o devotamento nos dá a ideia de algo que se entrega materialmente, a abnegação, por outro lado, nela existe a entrega total. E quem nos deu o maior exemplo supremo, sublime de devotamento e abnegação, senão nosso querido Mestre Jesus? Ao ser crucificado, ao ser julgado, ele, o governador planetário, em nenhum momento esboçou qualquer reação. Deixou-se imolar como um cordeiro e o fez para deixar esta marca indelevelmente em nossos corações. Jesus estava naquele momento de abnegação suprema, doando a sua própria vida em favor, como exemplo de toda a humanidade de então. E passados 2000 anos, o seu exemplo continua vivo na mente e no coração de todo cristão. Jesus, nosso divino mestre. Alguns dizem que Jesus lavou os nossos pecados, e eu diria que não. O seu desencarne sofrido teve por objetivo maior calar em nós por toda a eternidade o seu exemplo sublime. Jesus não veio lavar os nossos pecados,
pois que cada um lave seus próprios pecados no tribunal de suas consciências. Sabemos disso, somos espíritas e temos a plena convicção de tudo que fizermos, tudo terá consequências e seremos responsabilizados por nossas escolhas. Entretanto, Jesus nos deu um manancial, trouxe-nos um banquete de luz para todo sempre, para que pudéssemos referenciar a nossa conduta diante do Pai Celestial, diante de todos que nos cercam e diante do altar de nossa própria consciência. Jesus partiu numa sexta-feira santa, julgado por homens incapazes de alcançarem a sublimidade do espírito que ali estava, sendo enxovalhado, torturado, por simplesmente fazer o sumo bem a todos nós. Jesus, desde que nasceu naquela humilde manjedoura, foi para nós um rastro potente de luz. E, embora não estando mais fisicamente em nosso planeta, continua espiritualmente a nos guiar. E espera que cada um de nós, ovelhas de seu imenso rebanho, possamos caminhar para o seu regaço fraterno. Nossa homenagem a Jesus, pois que a Páscoa não pode ser encarada, observada tão somente do ponto de vista material, como costumeiramente fazem muitos de nossos irmãos, ao considerarem que a Páscoa é tão somente uma data comercial em que nos presenteamos com ovos de Páscoa, ovos de chocolate, onde as famílias se reúnem em torno de uma mesa farta. Isso também porque a Páscoa simboliza a união, mas, meus irmãos, não nos esqueçamos jamais do significado real da Páscoa. Jesus espera que cada um de nós, nesta Páscoa e em todos os dias que virão, que nós possamos nos redimir diante de tamanho sacrifício que Ele fez por todos nós, nos ensinando a amar, a perdoar, a vivermos realmente como irmãos. Afinal de contas, se Deus é nosso Pai, como Jesus nos ensinou que diante de Deus, que não tenhamos perguntas descabidas, exigências insolentes, mas que como nós, humanidade ainda, ligadas à materialidade, não temos condição de entender, de alcançar a essência de Deus, que fiquemos com o exemplo de Jesus e afirmemos categoricamente, de todo o nosso coração, Deus é nosso Pai e nos consola sempre. Mas para isso, devemos fazer por merecer este consolo. O orgulho, o egoísmo, a vaidade não deixam espaço para que o consolo do Pai Celestial nos alcance o coração. Tenhamos a certeza que nesta Páscoa
precisamos estarmos felizes. Em família, não como antes, devido à pandemia, não podemos nos reunir em tantos familiares juntos, mas que onde estivermos, estejamos ligados pelos liames do coração, pela verdadeira fraternidade, pela real solidariedade. É isto que representa a Páscoa para todos nós: união, redenção, esperança, confiança. Queridos irmãos, que todos tenhamos uma Páscoa no verdadeiro sentido que a data nos impõe. Amigos, vamos então à pergunta do Livro dos Espíritos. Havia uma outra questão para abordarmos na sequência. Entretanto, hoje, como estamos homenageando o nosso mestre, o nosso irmão maior, nós faremos a leitura da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Na próxima live, nós abordaremos a questão que estava sequencialmente prevista para hoje. Na pergunta 625, que se refere ao livro 3º, capítulo 1º, que nos fala da lei divina ou natural, Kardec indaga: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A esta pergunta, os espíritos simplesmente responderam: vede Jesus. Então, Jesus é nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Por que Ele é guia? Porque Ele nos mostra um roteiro como um guia que leva alguém numa viagem, mostra os pontos importantes que devam ser observados para melhor curtir uma viagem. Jesus foi o guia, Ele é o guia e será o guia desta humanidade, porque nos mostra os pontos vitais que devemos observar em nossas existências, para que assim possamos lograr êxito em nossa jornada reencarnatória. Jesus é modelo igualmente, porque é um modelo para ser imitado, mas melhor que ser imitado, Ele é o nosso exemplo, é o maior exemplo a ser seguido, pois que Jesus nos ensinou a amar aos nossos inimigos. Ele nos colocou como condição para a salvação, para a vida eterna. Amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, portanto, nos convida em sua missão de amor e de luz, a nos tratarmos, a nos enxergarmos como verdadeiros irmãos. E diante desta verdade insofismável, não existem diferenças que possam nos levar a odiarmos uns aos outros. Diferenças de religião, de convicções filosóficas, políticas, diferenças sociais, raças, opiniões, nada disso justifica que não nos tratemos como irmãos. Queridos amigos, reflitamos. Somos todos irmãos. Irmãos em humanidade. Todos ovelhas do rebanho de Jesus. E assim, queridos amigos, nós vamos encerrando a nossa live, deixando para todos vocês um abraço carinhoso, amoroso, com desejos sinceros
de um ótimo final de Sexta-feira Santa. Amanhã, a Igreja Católica nos fala do sábado de Aleluia e domingo é o domingo de Páscoa. Muita paz e luz a todos. E vamos agora então, que estamos todos envolvidos pela equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, em festa, nessa sexta-feira, em que transborda a nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre. Vamos elevar o pensamento e lembrar de Maria, Mãe de Jesus, Mãe amorosa, extremosa, que acompanhou de coração dilacerado a crucificação de seu Filho amado. É a ela que nós nos reportaremos neste momento. Fechemos os nossos olhos físicos, materiais. Abramos os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias na hora da Ave Maria. Temos as lives da Casa Espírita Maria de Nazaré, de Poá. Hoje fui eu e pude contar com a honrosa presença do João Firmino, mas normalmente sou sempre eu, porque agora, hoje, como por ser feriado, João pôde participar comigo. Amanhã, sábado, será o dia do nosso querido amigo Ezequiel. Domingo, nossa querida amiga Arielle. Na segunda eu retorno, terça e quarta, o nosso querido amigo Sérgio. Quinta retorna o Ezequiel e assim sucessivamente. Quero pedir uma gentileza, se vocês puderem, vão lá no canal do YouTube, CEMN Poá. Vão lá, deixem o seu like para impulsionar o nosso canal, nos ajudando assim a levar a palavra, a doutrina, os princípios do Espiritismo aos corações, para levarmos o consolo. Queridos amigos, tudo de bom. Até a próxima e feliz Páscoa a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.